Olá, bem-vindo à nossa aula de número 1. Nesta aula trabalharemos língua e linguagens, linguagem verbal e não verbal. Pois bem, o que é língua? Língua é o fator resultante da organização de palavras segundo regras específicas e utilizadas por uma coletividade, como, por exemplo, a língua portuguesa, a língua inglesa, Libras, que é a linguagem de sinais, entre outras. E o que é linguagem? Linguagem é um sistema através do qual o homem comunica suas ideias e sentimentos, seja através da fala, da escrita ou de outros signos convencionais. Linguagens. A linguagem pode se apresentar de duas maneiras. Linguagem verbal, que é aquela regida pela escrita, seja utilizando a escrita ou fala para a comunicação, como, por exemplo, livros e cartas. E a linguagem não verbal, que é aquela que abrange outros tipos de comunicação, tais como gestos, imagens, símbolos, cores, dança, tom de voz, postura corporal, expressão facial, música, mímica, entre outros. Como exemplo, podemos citar as placas de sinalização de trânsito e a arte. Vejamos agora alguns exemplos de linguagem verbal. Em primeiro lugar, temos a carta, depois os livros, os quais podem abranger diferentes gêneros textuais, tais como o romance, o conto, o poema, entre outros. E por último, temos o jornal, o qual pode trazer artigos de opinião, reportagens e entrevistas. Observe agora alguns exemplos de linguagem não verbal. Em primeiro lugar, temos o cinema, aqui representado pela claquete. Em segundo lugar, a arte, aqui representada por uma pintura que muitos já conhecem, o Abaporu, de Tarsila do Amaral. Depois, temos o teatro, aqui representado pelo seu símbolo, que são as máscaras da tragédia e da comédia. Em quarto lugar, a música. Depois nós temos as placas que sinalizam comportamento, como temos aqui, proibido fumar, ou poderiam também ser placas de trânsito. E por último, temos a arte urbana, como podemos ver no grafite, na cidade de São Paulo. As linguagens, no entanto, não são excludentes, ou seja, aparecem só no formato verbal ou somente no formato não verbal. Muito pelo contrário. Em muitos casos, elas se completam, estabelecendo uma relação mais rica para nós leitores, além de criar novas oportunidades de significação e possibilitar estratégias textuais distintas. Existem alguns gêneros textuais que trabalham essa relação a fim de explorar o melhor de cada uma delas. Veja como isso acontece nas HQS, ou seja, histórias em quadrinhos e tiras, nas charges, nos livros didáticos, nas revistas, etc. Esse gênero textual explora muito bem esta relação, pois envolve os desenhos, a expressão dos personagens, o formato dos balões, entre outros aspectos. Esta HQS é do Haroldo e do Calvin, e nós temos ali o formato dos balões e a expressão dos personagens e as ilustrações. Outro exemplo de linguagem mista são as propagandas, pois por meio dessa relação
nós temos a criação de novas significações, além de possibilitar novas estratégias, tais como o duplo sentido e a comicidade do texto. E também temos a sinalização da segurança do trabalho, aqui envolvendo o trânsito. Além da placa, temos também os instrumentos de delimitação, tais como o cone, que já estão socialmente convencionados ao alerta de perigo. Agora, vamos fazer alguns exercícios praticando as questões aprendidas sobre as linguagens. A figura 1 é uma charge intitulada A Nova Paixão do Cristo. A charge é um gênero textual que pode ser não verbal ou misto, utilizando-se de desenho, principalmente de caricatura, para satirizar algum acontecimento atual. Ela estabelece uma relação de intertextualidade, ou seja, relação com outros textos, que aqui nesta charge se concretiza com o episódio da Paixão de Cristo, que é um evento cristão. Mais especificamente, as emoções vivenciadas por Jesus nas horas que antecederam seu julgamento e sua execução através da crucificação. Além disso, essa intertextualidade pode ser estabelecida com o texto bíblico, encontrado em Mateus capítulo 26, verso 39, que diz: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Como charge, este texto se refere ao episódio dos tiroteios e balas perdidas que muito afligiram os moradores das comunidades há algum tempo, criticando a falta de segurança pública, o desrespeito ao patrimônio cultural no Rio de Janeiro, entre outras questões. Por meio desta atividade, você pode perceber como a linguagem mista pode nos possibilitar novas estratégias de significação. Aqui nessa relação, gerou um aspecto cômico, crítico e intertextual. A segunda atividade é uma questão do Enem. Nela, há a figura da bandeira do Brasil, com a parte verde parcialmente alterada, assim como a inscrição no centro, a qual diz SOS Mata Atlântica. Sendo a bandeira nacional um ícone muito conhecido, temos aqui um impacto comunicacional intenso, seja pela linguagem verbal ou pela não verbal, ou seja, o verde da bandeira que representa as matas do nosso país e que aqui faz alusão ao desmatamento da Mata Atlântica. Embaixo da bandeira nós temos a seguinte oração: estão tirando o verde da nossa terra. A questão diz o seguinte: a figura é uma adaptação da bandeira nacional. O uso dessa imagem no anúncio tem como principal objetivo: letra A. Mostrar à população que a Mata Atlântica é mais importante para o país do que a ordem e progresso. Letra B. Criticar a estética da bandeira nacional, que não reflete com exatidão a essência do país que representa. Letra C. Informar a população sobre a alteração que a bandeira oficial do país sofrerá. Letra D. Alertar a população para o desmatamento da Mata Atlântica e fazer um apelo para que as derrubadas acabem. Ou letra E. Incentivar as campanhas ambientalistas e ecológicas em defesa da Amazônia. Dessa maneira, temos como a opção de resposta correta a letra D. Alertar a população para o desmatamento da Mata Atlântica e fazer um apelo para que as derrubadas acabem, uma vez que nós temos uma relação da cor verde com a inscrição no centro da bandeira. Essa foi nossa primeira aula.
Nela falamos sobre língua e linguagens, fazendo uma breve introdução ao estudo da língua portuguesa. Até a próxima aula!